Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Confira comigo nesse vídeo as principais notícias de hoje do nosso Cruzeirão cabuloso! Pessoal, Arrascaeta de volta no Cruzeiro? O vice-presidente Pedro Júnior revelou detalhes sobre retorno do uruguaio. E tem também Leonardo Jardim manda recado a Gabigol e revela motivo de não ser titular no Cruzeiro. E vice-presidente do Cruzeiro abre o jogo sobre Gabriel Martinez, Medina, Valentim Gomes e Victor Gabriel. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas as notícias de hoje do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, pessoal, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicada, descontraída, para você ficar por dentro de tudo que acontece na Toca da Raposa. Então, bora lá para mais uma resenha! Em entrevista à Band nesta quinta-feira, pessoal, o vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Júnior, comentou sobre um possível interesse do Cruzeiro na contratação do meio-atacante Arrascaeta do Flamengo, Pedrinho Júnior, que fez questão de recordar a passagem do uruguaio pela Toca da Raposa, mas ressaltou que no cenário atual é praticamente inviável que a Arrascaeta se torne uma oportunidade de mercado, dada a sua importância e trajetória no Flamengo. Além disso, o dirigente também observou que o estilo de jogo do ex-camisa 10 do Cruzeiro não se alinha exatamente com as preferências do nosso querido técnico Leonardo Jardim. Pessoal, olha o que ele disse, abre aspas, Arrascaeta é um grande ídolo do clube, jogador de extrema qualidade, extremo refino técnico. É um cara que fez muito pelo Cruzeiro. Hoje eu diria que é um pouco mais complexo pelo estilo de jogo do Arrascaeta, pelo estilo de jogo que a gente quer para o Cruzeiro, um jogo rápido, de transição. Mas é um nome que a torcida adora, jogador de excelente nível. Mas Arrascaeta, para virar a oportunidade, é quase impossível. Fecha aspas, declarou aí o dirigente do nosso Cruzeirão. Após um período aí de adaptação difícil, pessoal? Lembrando, Arrascaeta se consagrou como ídolo aí, um dos ídolos do Cruzeiro. Durante sua passagem de 2015 a 2018, antes de ser negociado com o Flamengo, o uruguaio disputou 188 partidas e balançou as redes 50 vezes com a camisa do Cruzeiro. Pessoal, lembrando que na época, o jogador manifestou o desejo de deixar o Cruzeiro, que por sua vez aceitou a oferta de aproximadamente 55 milhões de reais na época. E naquele momento, a venda de Arrascaeta se tornou o maior negócio financeiro da história do Cruzeiro. Pessoal, Arrascaeta aí, que para muitos da nossa torcida, é um grande sonho, vê-lo de novo vestindo a camisa do nosso Cruzeirão. E igual o Pedro Júnior disse, pessoal, o estilo de jogo hoje adotado pelo Leonardo Jardim, que é um jogo de perde e ganha rápido, transições em verticais muito rápidas, marcações em linhas altas, é um estilo de jogo que não favorece o estilo de jogo de Arrascaeta. Então, e até mesmo, pessoal, por valor de negociação, para tirar o Arrascaeta do Flamengo hoje, teria que ser aí muito dinheiro, uma proposta aí muito alta, e fica aí quase inviável para o Cruzeiro, tentar fazer negócio aí pelo jogador, que já tem uma idade já avançada, um pouco avançada, e não terá aí futuramente um retorno financeiro com uma possível revenda. Lembrando que a gestão do Cruzeiro trabalha hoje com contratações de jogadores jovens com nível técnico e rigor físico alto e que possa principalmente dar retorno técnico e também dar retorno financeiro futuramente com uma possível venda. Pessoal, e falando aí em estrelas,
Gabigol, né, Leonardo Jardim comentou sobre a situação em relação à titularidade de Gabigol no Cruzeiro. O Cruzeiro que no próximo domingo, dia 13, enfrenta o Grêmio aí no Mineirão em jogo válido pelo retorno das principais competições do nosso futebol, né? Após o término aí do Mundial. Jogo dia 13 às 8h30 da noite, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão pela 13ª rodada do Brasileirão. Pessoal, e posto isso, uma das grandes expectativas do nosso torcedor, né, desde o início do ano, é o Gabigol, né, o Gabi. Contratado após passar 6 anos no Flamengo, o camisa 9 ainda não se firmou 100% no Cruzeiro e segue buscando seu espaço, né, entre os 11 titulares. Inclusive, em entrevista concedida ao Globo Esporte, Leonardo Jardim abriu o jogo sobre sua relação com o atacante. Aliás, Jardim não escondeu os motivos que os fizeram aí, né, deixar Gabigol entre os reservas. Olha o que ele disse, abre aspas: minha relação com o Gabriel é uma relação franca, principalmente e frontal. Acho que o Gabriel é um grande jogador e um bom ser humano. Em relação aos nossos comportamentos e às nossas funções dentro do time, com certeza é o que eu falo para o Gabriel. Às vezes é preciso construir um time. Fecha aspas, declarou aí Leonardo Jardim. E vale a pena, pessoal, deixar claro que, por mais que Gabigol ainda não tenha embalado como jogador no Cruzeiro, sua concorrência no comando do ataque aí tem sido muito difícil, né? Afinal, Caio Jorge está voando e é um dos grandes destaques aí, não só do Cruzeiro, mas aí no país. E mesmo assim, considerado todas as competições e não apenas a Série A, Gabigol é o líder em participação em gols no Cruzeiro, contabilizando, né, jogos oficiais, né, somente jogos oficiais. Gabigol participou de 13 gols, sendo 9 marcados e 4 assistidos. Interessante mencionar que na mesma entrevista, Leonardo Jardim tratou de elogiar muito aí Gabigol, né? Ele disse que Gabi é um jogador aí especial, que tem uma capacidade de finalização enorme e é um jogador aí que entra muito bem na área, mas é necessário às vezes, né, ter um contraste apropriado para isso. E o time do Cruzeiro, né, em grande parte dos jogos, construímos aí uma estrutura diferente, uma estrutura com mais movimentação de pressão lá na frente e mais movimentação aí dos atacantes. E esse seria o motivo de Gabigol não estar aí entre os 11 titulares no decorrer dos jogos. Pessoal, bastidores quentes aí do nosso Cruzeirão. E teve também a entrevista de Pedro Júnior, né, onde ele abriu o jogo aí sobre algumas negociações do mercado do Cruzeiro. Em entrevista à Band nesta quinta-feira, ele detalhou o interesse do Cruzeiro por pelo menos 4 jogadores: os zagueiros Brian Medina, Valentim Gomes e Victor Gabriel, além, é claro, do atacante Gabriel Martinez. Pedrinho Júnior, que é filho de Pedrinho BH, presidente da nossa SAF, confirmou que o Cruzeiro só realizou proposta oficial por Martinez. Nos casos de Valentim Gomes e Victor Gabriel, o Cruzeiro consultou os clubes donos dos direitos econômicos dos jogadores, né? O Vélez, no caso de Valentim Gomes, e o Inter, né, sobre Gabriel, né, Victor Gabriel. E Brian Medina trata-se apenas de uma observação. Pessoal, e ele disse que Gabriel Martinez foi um nome aí que surgiu pelo nosso scout, né, e aprovado por Leonardo Jardim e pela diretoria, que eles fizeram uma proposta ao Braga inferior a 8 milhões de euros e, né, foi diretamente a proposta enviada ao Braga. E dentro das condições financeiras do Cruzeiro, para fazer esse tipo de contratação, ela não foi aceita. Que o Braga acha que vale X, né, que vale um valor, e o Cruzeiro acha que vale outro. E o Cruzeiro segue em busca de outro atleta com as mesmas características, e com o Gabriel Martins o negócio não andou. Pessoal, e já sobre Brian Medina, surgiu aí também do nosso scout, né? Não chegamos aí a fazer uma proposta, segundo ele, nenhum contato. E foi um nome que surgiu aí e que agradou muito e continua aí em observação sobre o atleta. E ele detalhou que o Cruzeiro precisa de mais informações para, enfim, concretizar aí uma
oferta, né, uma proposta pelo jogador. E no caso de Valentim Gomes, está descartada a opção, né, que o Cruzeiro fez uma sondagem ao Vélez, mas só querem ir efetuar a venda do jogador. E está descartado aí pelo scout e pela diretoria do Cruzeiro. E para fechar em relação a zagueiro, no caso de Victor Gabriel do Inter, né? Ele falou, né? Pedrinho Júnior falou que é um jogador muito interessante, que tem muito mercado, potencial, mas que o Inter quer contar com ele na próxima temporada. Independente aí, né? Que precisa depender do Inter mais do que do Cruzeiro. E que o Cruzeiro tem interesse, como vários outros clubes também têm interesse no jogador, mas o Cruzeiro só fez uma consulta e o Inter demonstrou que não tem interesse em vender o jogador. Pessoal, segue aí os bastidores de mercado do nosso Cruzeirão cabuloso. Cruzeiro que volta aí no Brasileirão e tem também Copa do Brasil, firme e fortes nessa grande temporada de 2025. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!